A névoa densa envolvia as encostas íngremes das montanhas de Eldor, onde o ar carregava o cheiro úmido de pinheiros ancestrais e terra remexida por garras invisíveis. O reino lupino de Thorn se erguia como uma fortaleza esculpida na rocha negra, suas torres pontiagudas perfurando o céu cinzento, guardadas por sentinelas de olhos lupinos que farejavam intrusos a quilômetros de distância. Ali, o poder era lei, e o sangue ditava o destino. O rei Alfa, Darius, reinava com uma ferocidade que ecoava nas lendas antigas de sua linhagem, um homem de ombros largos, cicatrizes marcando a pele bronzeada como mapas de batalhas esquecidas, e olhos de um âmbar flamejante que podiam congelar ou incendiar com um só olhar. Darius estava no grande salão da fortaleza, o fogo crepitando na lareira de pedra esculpida com runas de proteção. O ar estava pesado, com o aroma de peles de lobo e incenso de ervas lunares, usado para acalmar as feras internas dos clãs. Ele se inclinava sobre uma mesa de carvalho antigo, traçando mapas de territórios disputados com vizinhos vampíricos das planícies sombrias abaixo. Sua mente, no entanto, vagava para além das fronteiras, para o vazio que o Mati Bond, o laço sagrado dos lobos, ainda não havia preenchido. Aos 35 invernos, ele era o Alfa sem par, um rei solitário em um reino que exigia herdeiros de sangue puro. Um rugido baixo ecoou dos portões. Seus betas, guerreiros leais com pelagens prateadas sob a forma humana, irromperam no salão, ofegantes. "Meu rei", disse Thorn, o beta principal, com a voz rouca de urgência. "Uma intrusa nas encostas orientais. Ela cheira a sangue antigo, como o seu." Darius ergueu o olhar, os músculos tensionando-se sob a túnica de couro negro. "Sangue antigo? Explique-se." Ela surgiu do nada, vinda das neves eternas, nua, exceto por farrapos de pele de animal. Os sentinelas a capturaram, mas ela luta como uma fêmea em Sil, mordendo e arranhando. Diz que é da linhagem perdida de Eldor, e o cheiro é inconfundível, como o da rainha falecida, sua mãe. O nome da mãe de Darius, Elara, era um fantasma que assombrava os corredores da fortaleza. Morta em um parto que dera à luz apenas a ele, deixando para trás rumores de uma filha bastarda, nascida de um caso proibido com um lobo errante das montanhas distantes. Mas isso era lenda, sussurrada nas noites de lua cheia para assustar as crias. Darius se levantou, o coração martelando como tambores de guerra. "Levem-me até ela." A descida para as masmorras era um labirinto de tochas tremeluzentes e ecos úmidos. O ar ficava mais frio, carregado de um perfume inebriante, almíscar selvagem misturado a algo doce, como flores noturnas florescendo no escuro. Darius sentiu o lobo interior se agitar, um rosnado primal subindo pela garganta. Ele nunca sentira isso antes, não com tal intensidade. Era como se o ar o envolvesse, sussurrando promessas de entrega e fúria. As portas de ferro se abriram com um rangido, revelando a cela. Lá estava ela, acorrentada a uma parede de pedra, o corpo esguio e curvilíneo coberto apenas por uma manta improvisada de peles. Cabelos negros como a meia-noite cascateavam sobre os ombros, emaranhados com folhas e terra. Seus olhos, de um verde selvagem, faiscavam com uma mistura de desafio e fome. Ela era bela de uma forma perigosa, como uma tempestade se formando. Lábios cheios entreabertos, pele pálida marcada por arranhões recentes, e um cheiro que invadia os sentidos de Darius, despertando instintos que ele mal controlava. "Quem é você?" exigiu ele, a voz um trovão baixo. Seus betas recuaram, sentindo a eletricidade no ar. Ela ergueu o queixo, os lábios se curvando em um sorriso predatório. "Alguém que você não esperava, irmão." A palavra caiu como uma lâmina. "Meia-irmã." O eco das lendas se materializava ali, na carne e no osso. Darius congelou. O mundo pareceu pausar, o fogo das tochas dançando em silêncio. Ele a estudou. Traços familiares emergindo. O formato dos olhos, o queixo teimoso, o cheiro que agora gritava a verdade. Mas havia mais. Algo profundo, primal, que ia além do sangue compartilhado. O Mati Bond? Impossível. Proibido. Lobos não se uniam a familiares, mesmo bastardos. Ainda assim,
Seu lobo uivava por ela, uma ânsia que o deixava atordoado. Ela se aproximou o máximo que as correntes permitiam, o corpo se movendo com uma graça felina, sensual. Meu nome é Lyra, filha de Elara, como você. Baniu-me das terras baixas, mas o chamado do sangue me trouxe de volta. E você? Você sente isso, não é? A chama que queima. Darius ficou em silêncio, o peito arfando. Seus punhos se cerraram, lutando contra o puxão invisível que o arrastava para ela. Traição, desejo, perigo, tudo se entrelaçava como vinhas espinhosas. Ele deu um passo à frente, o ar entre eles crepitando. Lyra, murmurou finalmente, o nome escapando como um feitiço quebrado. Era o primeiro sussurro de uma tempestade que engoliria o reino. Os betas trocaram olhares nervosos, mas Darius os ignorou, seus olhos fixos nela, devorando cada curva, cada respiração ofegante. Lyra riu baixinho, um som rouco e convidativo que ecoou nas pedras frias. Sim, irmão. Diga meu nome de novo. Sinta o que vem. Ele não respondeu, mas o silêncio era uma confissão. O Alfa-Rei, guardião de leis antigas, acabara de encontrar sua fraqueza. Uma meia-irmã saída das sombras, com olhos que prometiam redenção e ruína. As montanhas de Eldor tremiam com o que estava por vir, e o laço proibido começava a se forjar na escuridão da cela. Enquanto a névoa lá fora se adensava, cobrindo os picos como um véu de segredos, Darius ordenou que a libertassem, não por misericórdia, mas por necessidade. O reino exigia respostas, e seu lobo exigia ela. Mas em seu coração ele sabia. Isso era o início de uma caçada que mudaria tudo. Lealdades testadas, desejos despertados e um trono à beira do abismo. A névoa da madrugada se infiltrava pelas frestas das muralhas da fortaleza, carregando o sussurro gelado dos ventos que varriam as encostas de Eldor. Darius guiava Lyra pelos corredores sinuosos, seus passos ecoando como batidas de um coração acelerado. Os betas o seguiam a uma distância respeitosa, mas seus olhares perfuravam as sombras, cheios de dúvida e alerta. Thorn, o mais leal, rosnava baixinho para si mesmo, o focinho quase se transformando em presas sob a forma humana. Meu rei, isso é loucura. O conselho não aceitará uma bastarda nas entranhas do palácio. E se for uma espiã dos vampiros das planícies? Darius não respondeu. Seu foco estava nela. Lyra, que caminhava ao seu lado com uma confiança predatória, as correntes removidas, mas as marcas vermelhas ainda circundando seus pulsos delicados. A manta de peles mal cobria seu corpo, revelando curvas que dançavam à luz das tochas, e cada movimento exalava aquele almíscar inebriante, uma essência que se enroscava em sua alma como era venenosa. O lobo dentro dele uivava, exigindo proximidade, toque, reivindicação. Mas sua mente humana gritava ao contrário. Ela era sangue do seu sangue, uma proibição gravada nas leis ancestrais do clã. Mate Bond ou não, isso era um abismo. Eles entraram em uma câmara privada no coração da fortaleza, um santuário de peles macias e tapeçarias tecidas com fios de luar, iluminado por uma lareira que crepitava com lenha de carvalho sagrado. O ar ali era mais quente, carregado de ervas calmantes, mas nada acalmava o furor em Darius. Ele fechou a porta com um estrondo, dispensando os betas com um gesto brusco. Fora, isso é entre mim e ela. Lyra se moveu como uma sombra fluida, aproximando-se da lareira. Seus olhos verdes capturavam as chamas, refletindo um brilho selvagem, faminto. Ela deixou a manta escorregar ligeiramente dos ombros, expondo a pele marcada por cicatrizes antigas. Marcas de garras, talvez de noites de cio incontrolável nas terras selvagens. Você me trouxe aqui para me interrogar, irmão? Ou para me devorar com esses olhos âmbar? Sua voz era um ronronar baixo, rouco de desejo reprimido. Cada palavra uma provocação que cutucava os instintos dele. Darius se aproximou, parando a um braço de distância, o peito subindo e descendo com esforço. O cheiro dela o envolvia, doce e selvagem, como mel misturado à terra molhada após a chuva. Ele podia sentir o puxão do laço, uma corda invisível que se tensionava entre eles,
pulsando com promessas de êxtase e danação. Fale a verdade, Lyra. Como você chegou aqui? Por que agora, depois de todos esses anos? Ela se virou devagar, os cabelos negros caindo como uma cortina sobre um seio semi-exposto. Seus lábios se curvaram em um sorriso que era ao mesmo tempo vulnerável e voraz. Eu nasci nas neves eternas, longe das torres de Thorn. Minha mãe, Elara, ela me escondeu antes de morrer. Um lobo errante, um amante proibido, me gerou em segredo. Cresci entre clãs nômades, aprendendo a sobreviver com o corpo e a astúcia. Mas o chamado do sangue é forte, Darius. Nos meus sonhos, eu via você, o rei solitário, marcado pela mesma maldição que me consome. Ele franziu o senho, os músculos dos braços se tensionando sob a túnica. Maldição. O que você quer dizer? Lyra deu um passo à frente, o calor de seu corpo invadindo o espaço dele. Seus dedos roçaram o braço de Darius, leves como penas, mas o toque enviou uma faísca através de sua pele, despertando o lobo adormecido. Eu sou como ela era, dizem as lendas. Uma ninfomaníaca das sombras, impulsionada por um fogo que não se apaga. Noites inteiras eu caçava prazer nas matilhas errantes, mas nada saciava, até sentir você. O laço. Ele me arrastou pelas montanhas, através de tempestades e feras. Eu vim porque você é meu irmão. Meu alfa, meu mate, proibido ou não. As palavras dela o atingiram como um soco, misturando repulsa e anseio. Darius recuou um passo, mas seus olhos traíam o conflito, devorando as curvas dela, o modo como sua respiração acelerava. Os mamilos endurecendo sob o tecido fino. O quarto parecia encolher, o ar espesso com tensão sexual, o crepitar da lareira ecoando como batidas de coração sincronizadas. Ele se lembrou das noites solitárias em seu leito, o vazio do trono sem uma rainha, e agora isso, uma meia-irmã que despertava tudo o que ele reprimia. Isso não pode ser. As leis do clã. O conselho me destronaria. Você é perigo, Lyra, uma tentação que destruiria tudo. Ela riu, um som baixo e sedutor que reverberou pelas paredes de pedra. Leis. Elas foram feitas por alfas fracos, que temem o desejo verdadeiro. Sinta isso. Sem aviso, ela pressionou o corpo contra o dele, as mãos subindo para seu peito, sentindo o coração galopante sob a pele. Darius congelou, o calor dela se infiltrando como veneno doce, seus seios macios roçando seu torso. O lobo dele rugiu, exigindo que ele a tomasse ali, no chão coberto de peles, mas a razão o manteve imóvel. Ainda assim, ele não a afastou. Seus punhos se cerraram em sua cintura, apertando com força suficiente para deixar marcas. Fora do meu reino, você seria exilada de novo, murmurou ele, a voz rouca, os lábios a centímetros dos dela. O cheiro de sua excitação enchia o ar, um perfume almiscarado que o deixava tonto. Mas aqui, eu não sei se consigo. Lyra inclinou a cabeça, os lábios roçando o lóbulo de sua orelha. Então não resista. Deixe o laço nos guiar. Eu sinto sua fome, Darius, a mesma que me consome todas as noites. Seus dentes roçaram sua pele, um toque leve que o fez gemer baixinho, o controle se desfazendo como névoa ao sol. Um trovão ecoou lá fora, sacudindo as janelas, e vozes urgentes soaram do corredor. Os betas, alertados pelo cheiro de desejo que vazava pela porta. Thorn batia na madeira. Meu rei, o conselho se reúne. Eles souberam da intrusa. Decisões devem ser tomadas. Darius se afastou abruptamente, o peito arfando, os olhos flamejantes fixos em Lyra. Ela sorriu, lambendo os lábios, o corpo ainda vibrando com a proximidade negada. Ele abriu a porta, o ar frio invadindo o quarto como uma repreensão. Mas em seu interior, o laço se fortalecia, uma corrente que o prendia a ela mais do que qualquer prisão de ferro. O conselho esperava respostas, mas Darius sabia. O verdadeiro julgamento era o seu próprio, entre o dever e o desejo que ameaçava incendiar o reino inteiro. Enquanto a tempestade se aproximava das montanhas, engolindo os picos em trevas, Lyra se sentou na borda da cama,
os olhos prometendo mais. O Alfa-Rei saía da câmara, mas uma parte dele já estava perdido. Capturado pela meia-irmã que surgira das sombras, pronta para reclamar o que o destino lhes negara. O abismo se abria, e o uivo da lua cheia se aproximava, exigindo sacrifícios que nenhum deles poderia ignorar. A sala do conselho era um covil de sombras e sussurros, esculpida no coração da fortaleza como as entranhas de uma besta adormecida. As paredes de pedra negra, gravadas com runas ancestrais que pulsavam fracamente à luz das tochas, absorviam o eco das vozes graves dos anciãos. O ar estava denso, com o cheiro de couro envelhecido, fumaça de cachimbos de erva lunar e a tensão palpável de presas retraídas. Darius ocupava o trono de carvalho entalhado no centro, sua silhueta imponente projetando uma sombra longa sobre a mesa circular, onde os betas e os anciãos do clã se reuniam. Seus olhos âmbar varriam os rostos marcados pelo tempo e pelas batalhas, mas sua mente ainda ecoava o toque de Lyra. O calor de sua pele, o roçar de seus lábios, o veneno doce que ameaçava corroer sua vontade. Thorn, posicionado à direita do rei, quebrou o silêncio primeiro, sua voz um rosnado contido. Meu rei, essa intrusa não pode ficar. Seu cheiro. Ele perturba as matilhas. Os sentinelas relatam agitação nas bordas do território. Se ela for mesmo da linhagem de Elara, isso reabre feridas antigas. Bastarda ou não, o conselho exige julgamento, exílio ou morte, conforme as leis do sangue puro. Os anciãos murmuraram em aprovação, seus olhos lupinos faiscando com desconfiança. Eldric, o mais velho, com barba prateada entremeada de fios negros e cicatrizes que contavam histórias de luas cheias sangrentas, inclinou-se para a frente. As lendas falam de uma filha amaldiçoada, impulsionada por desejos que enfraquecem o clã. Se ela carrega o fogo ninfomaníaco de Elara, ela é uma praga. Pode atrair os vampiros das planícies, que farejam fraqueza como abutres. Você a trouxe para dentro das muralhas, Darius. Por quê? Seu lobo a reivindica? Darius sentiu o puxão no peito, uma dor aguda como garras se cravando em sua carne. O Matibond era uma maldição sussurrada nas noites frias, um laço que transcendia leis e sangue, mas nunca para familiares. Ele apertou os braços do trono, as juntas embranquecendo, enquanto imagens de Lyra inundavam sua visão. Seus seios arfando contra ele, o gemido baixo que escapara de seus lábios. Ela é sangue do meu sangue, respondeu ele, a voz firme como o granito das montanhas, mas com uma rouquidão que traía o conflito. Elara morreu guardando segredos, e Lyra pode ser a chave para eles. Não a matarei sem prova. Interroguem-na, mas sob minha vigilância. Um burburinho se ergueu, presas roçando em dentes cerrados. Thorn trocou um olhar com os outros betas, sua lealdade dividida entre o rei e o clã. E se o laço for real, meu rei? Proibido. O trono exige herdeiros sem taxa de incesto. Os clãs vizinhos já sussurram sobre sua solidão, e isso os daria munição para uma rebelião. Darius se levantou, o movimento fluido e predatório, silenciando a sala como um uivo na neblina. O fogo das tochas dançava em seus olhos, refletindo a fúria interna. Meu lobo não mente, mas minha coroa dita a razão. Tragam-na. Que ela fale por si. Enquanto os guardas saíam para buscar Lyra, Darius sentiu o ar se adensar, carregado de um perfume sutil que vazava dos corredores, o almíscar dela, infiltrando-se como névoa. Seu corpo reagiu contra sua vontade, o calor subindo pelo ventre. Uma ereção incômoda pressionando contra a túnica. Ele se forçou a focar nos mapas espalhados na mesa, traçando linhas de defesa contra as planícies vampíricas, mas cada traço era uma distração fraca. Lyra era uma ferida aberta, uma tentação que o fazia questionar anos de isolamento autoimposto. As portas se abriram com um rangido, e ela entrou, escoltada por 2 betas robustos. Vestida agora em uma túnica simples de linho cinza, que mal disfarçava suas curvas generosas, Lyra caminhava com a graça de uma loba encaçada. Seus cabelos negros, agora penteados,
caíam em ondas selvagens sobre os ombros, e seus olhos verdes varreram a sala, pousando em Darius com uma intensidade que fez o ar crepitar. Ela ignorou os olhares hostis, o queixo erguido em desafio, mas Darius notou o tremor sutil em suas mãos, vulnerabilidade por trás da fachada predatória. Intrusa, rosnou Eldrick, batendo o punho na mesa. Fale seu nome e sua linhagem. Por que invade o reino de Thorn? Lyra se aproximou da mesa, seus quadris balançando com uma sensualidade inconsciente, ou talvez calculada. O cheiro dela se espalhou, fazendo alguns betas remexerem-se inquietos, narinas dilatando. Meu nome é Lyra, filha de Elara e de um lobo das neves eternas. Vim não para invadir, mas para reclamar o que o sangue me deve. O chamado me trouxe, o laço que une matilhas verdadeiras. Seus olhos se fixaram em Darius, uma faísca de desejo cru brilhando neles. E você, irmão, sente isso mais do que qualquer um. O conselho explodiu em rosnados, Thorn se levantando com presas à mostra. Herege, chame o rei de irmão assim e sela seu destino. O Might Bond não ignora as leis ancestrais. Darius ergueu a mão silenciando-os, mas seu coração martelava como tambores de guerra. Ele se aproximou dela, o espaço entre eles carregado de eletricidade, o calor de seus corpos se misturando no ar úmido. Prove sua lealdade, Lyra. Conte-nos dos segredos de Elara. Por que ela te escondeu? Ela lambeu os lábios, o gesto enviando uma onda de calor através dele. Minha mãe sussurrou em meu berço sobre uma profecia. O sangue misturado forjaria um herdeiro invencível, capaz de unir as montanhas contra as trevas das planícies. Mas o ciúme do clã a baniu. Eu cresci caçando nas sombras. Meu corpo um fogo que consome tudo. Homens, noites, desejos. Nada saciava até o seu cheiro me alcançar nos sonhos. Sua voz baixou para um sussurro rouco, direcionado só a ele. Você me acalma, Darius, e me incendeia. Os anciãos trocaram olhares alarmados, mas Darius sentiu o laço se apertar, uma corda que o puxava para o abismo. Ele estendeu a mão, tocando seu braço por um instante. Um erro que enviou faíscas por sua espinha, o toque queimando como ferro em brasa. Basta, murmurou ele, recuando, mas seus olhos traíam a fome. Ela fica sob minha custódia até a lua cheia. Testaremos o laço então. Qualquer traição, e ela morre. Thorn protestou, mas Darius o calou com um olhar flamejante. A reunião se dissolveu em murmúrios tensos, os betas saindo com promessas de vigilância redobrada. Sozinhos na sala agora, exceto pelos ecos, Lyra se aproximou dele, os dedos traçando a cicatriz em seu antebraço. Você me protege, irmão. Mas por quem? Pelo clã? Ou por nós? Darius a agarrou pelos pulsos, pressionando-a contra a parede de pedra fria, seus corpos colidindo com um impacto que roubou o fôlego dela. Seus lábios pairavam sobre os dela, o hálito misturando-se em um gemido compartilhado. Eu não sei mais, confessou ele, a voz quebrada pela ânsia. O beijo veio como uma tempestade, feroz, faminto, línguas se entrelaçando em uma dança proibida que saboreava a ruína. Suas mãos exploraram, apertando suas curvas, sentindo o tremor de desejo que a consumia tanto quanto a ele. Mas um rugido distante ecoou das muralhas, sentinelas alertando de sombras nas encostas. Vampiros? Intrusos atraídos pelo cheiro de fraqueza. Darius se afastou ofegante, os olhos selvagens. Isso não acaba aqui, prometeu ele, a voz um rosnado possessivo. Lyra sorriu, os lábios inchados, o corpo ainda pressionado contra o dele. O laço os unia agora, irrevogável, e as montanhas de Eldor tremiam com o peso do que viria. Traições no conselho, desejos que desafiavam leis e uma meia-irmã que o rei não podia mais negar. A lua cheia se aproximava, e com ela, o julgamento final de seus corações em chamas. A névoa se adensava nas encostas das montanhas de Eldor, transformando os picos em fantasmas cinzentos sob o céu carregado de nuvens que prometiam uma tempestade impiedosa. O rugido dos sentinelas ecoava como um aviso primal, reverberando pelas muralhas da fortaleza e infiltrando-se nos ossos de todos que ouviam. Darius se afastou de Lyra com um rosnado gutural, o corpo ainda latejando com o gosto de seus lábios, doce, selvagem,
um veneno que se espalhava por suas veias como fogo líquido. Seus olhos âmbar, nublados pela luxúria e pela fúria, fixaram-se na porta da sala do conselho, onde os betas irrompiam, armas em punho e pelagens eriçadas sob a forma humana. "Meu rei!" gritou Thorne, o peito arfando, suor misturado ao cheiro de terra úmida de sua corrida pelas escadarias. Sombras nas bordas orientais, olhos vermelhos nas neves, vampiros, sem dúvida. Eles farejaram o caos aqui dentro. Os sentinelas estão em formação, mas precisamos de você na muralha. Darius sentiu o lobo interior se agitar, uma onda de possessividade que o impelia a proteger não só o reino, mas ela, Lyra, que se endireitava contra a parede, os lábios inchados e os olhos verdes brilhando com uma mistura de excitação e desafio. O beijo os havia marcado, o laço se entrelaçando mais fundo, como raízes se cravando na terra fértil de seus desejos proibidos. Mas o dever chamava, uma âncora que o puxava de volta à realidade cruel das leis ancestrais. "Protejam-na", ordenou ele aos betas que flanqueavam Lyra, sua voz um trovão baixo. "Ninguém a toca. Ela é minha responsabilidade." Lyra estendeu a mão, os dedos roçando o ar entre eles, um gesto de súplica velada. "Darius, não vá sozinho. Eu sinto o perigo como se fosse meu. Deixe-me lutar ao seu lado." Sua voz era rouca, carregada de uma vulnerabilidade que contrastava com o fogo ninfomaníaco que a consumia, mas ele viu a verdade em seus olhos. O laço os unia agora, uma corrente que transmitia medos e anseios, como ecos em uma caverna profunda. "Não", rebateu ele, o peito apertando com o esforço de resistir ao puxão. "Você fica. O conselho ainda debate seu destino, e eu não arriscarei você nas garras deles, ou nas dos sugadores de sangue." Seus punhos se cerraram, as unhas cravando nas palmas, deixando meias luas de sangue que cheiravam a ferro e determinação. Ele se virou para Thorne. "Reúna os guerreiros. Vamos caçá-los antes que escalem as muralhas." Enquanto Darius saía apressado pelos corredores labirínticos, o ar frio das montanhas invadia seus pulmões, misturando-se ao resquício do perfume de Lyra. Almíscar e flores noturnas, uma essência que o perseguia como uma maldição. Seus passos ecoavam nas pedras úmidas, mas sua mente vagava para o toque dela, o modo como seu corpo se moldara ao dele, macio e exigente, prometendo um êxtase que desafiava o trono e o sangue compartilhado. Como alfa-rei, ele havia enfrentado batalhas que deixavam cicatrizes eternas, mas nada o preparara para isso. Uma meia-irmã que despertava o monstro dentro dele, não com fúria, mas com uma fome que o deixava fraco. As muralhas da fortaleza se erguiam como presas de pedra negra, guardadas por sentinelas cujos olhos lupinos cortavam a névoa como lâminas. O vento uivava, carregando o fedor distante de decomposição. O cheiro dos vampiros das planícies, criaturas pálidas e sedentas que se alimentavam de caos e fraqueza. Darius subiu à torre de vigia, o manto de couro negro chicoteando ao redor de seu corpo musculoso, revelando as cicatrizes que contavam histórias de vitórias solitárias. Thorne se juntou a ele, arco em mãos, as presas à mostra em um rosnado silencioso. "Lá", murmurou o beta, apontando para as sombras que se moviam nas encostas cobertas de neve. Figuras esguias, olhos rubros brilhando como brasas, escalavam com garras que rasgavam a rocha. Eram meia dúzia, atraídos pelo burburinho do conselho, pelo cheiro de desejo proibido que vazava das muralhas como um farol para predadores. Darius sentiu o lobo se transformar, os ossos estalando sob a pele enquanto ele assumia a forma híbrida, meio homem, meio fera, com presas alongadas e garras que ansiavam por sangue. "Pela matilha!" rugiu ele, saltando da muralha em um arco predatório, aterrissando na neve com um impacto que ecoou como trovão. Seus guerreiros o seguiram, um coro de uivos rasgando a noite, enquanto ele liderava a carga downhill, o coração pulsando não só com raiva, mas com o medo velado por Lyra, vulnerável no coração da fortaleza, cercada por aliados que a viam como ameaça. A batalha explodiu em um turbilhão de garras e presas. Um vampiro se lançou sobre Darius, suas unhas frias buscando sua garganta.
Mas o rei o interceptou com um golpe que rasgou o ar, decapitando a criatura em um jorro de sangue negro que fedia a podridão. Outro veio por trás, mas Thorn o derrubou, o beta lutando com ferocidade leal. Darius se movia como uma sombra viva, seus músculos flexionando sob a pelagem prateada que brotava em sua pele. Cada golpe impulsionado pela imagem de Lyra, seus olhos verdes implorando, seu corpo tremendo contra o dele. O laço o fortalecia, uma energia primal que fluía como um rio de fogo, tornando-o invencível, mas também exposto. Enquanto o último vampiro caía, seu corpo se dissolvendo em cinzas ao vento, Darius ofegava, coberto de sangue e neve derretida que escorria por seu torso nu, revelando as marcas frescas de arranhões que ardiam como lembretes de sua humanidade frágil. A névoa se dissipava ligeiramente, revelando as encostas pacíficas agora. Mas ele sabia que isso era só o começo. Os sugadores de sangue não atacavam sem motivo. O caos interno do clã os atraíra, e Lyra era o epicentro. De volta à fortaleza, o ar ainda carregado de tensão, Darius encontrou Lyra na câmara que lhe haviam designado. Uma prisão disfarçada de quarto, com barras nas janelas e guardas do lado de fora. Ela andava de um lado para o outro, a túnica cinza colada ao corpo suado, os cabelos negros desgrenhados, como se o confinamento a consumisse. Ao vê-lo, seus olhos se iluminaram, e ela correu para a porta, as mãos pressionadas contra as barras frias. "Você está ferido", sussurrou ela, o cheiro de preocupação misturando-se ao seu almíscar habitual, uma fragrância que o atingiu como um soco no estômago. "Superficial", murmurou ele, aproximando-se, o corpo ainda vibrando com a adrenalina da luta. Seus dedos se entrelaçaram nos dela através das barras, o toque enviando choques de calor que o fizeram gemer baixinho. O laço pulsava, exigindo mais. Proximidade, pele contra pele, a entrega total que as leis negavam. Os vampiros vieram por fraqueza. Por nós. Lyra inclinou a cabeça, os lábios entreabertos em uma respiração ofegante. "Então que venham. Eu não sou fraqueza, Darius. Sou o fogo que te fortalece." Seus olhos desceram para as cicatrizes frescas em seu peito, e ela estendeu a mão traçando uma delas com o polegar. O gesto tão íntimo que o ar entre eles crepitou. "Deixe-me curar isso. Meu toque." Ele acalma o lobo. Ele hesitou, o dever guerreando com o desejo, mas o cansaço da batalha o traiu. Ordenou aos guardas que saíssem, e assim que a porta se abriu, Lyra se jogou em seus braços, os corpos colidindo em um abraço que era ao mesmo tempo consolo e sedução. Seus lábios encontraram os dele novamente, o beijo mais profundo agora, línguas dançando em um ritmo urgente enquanto suas mãos exploravam, as dela traçando as linhas de seus músculos tensos, as dele apertando suas curvas, sentindo o tremor de fome que a possuía. Eles caíram sobre as peles da cama, o quarto enchendo-se de gemidos abafados, o calor de seus corpos dissipando o frio das montanhas. Darius enterrou o rosto em seu pescoço, inalando seu cheiro, o lobo uivando em triunfo, enquanto ele a reivindicava com toques possessivos, mas contidos, ainda lutando contra o abismo total. "Você me destrói, Lyra", confessou ele contra sua pele, a voz rouca de emoção crua. "Mas eu não consigo parar." Ela arqueou o corpo sob o dele, as unhas cravando em suas costas, um gemido escapando de seus lábios. "Então não pare. O laço nos salvou esta noite. Deixe-o nos guiar." O prazer se construía como uma tempestade, sensual e intenso, mas interrompido por batidas urgentes na porta. Thorn, com notícias do conselho, exigindo presença. Darius se afastou, ofegante, os olhos flamejantes fixos nela. O desejo não saciado pairava no ar, uma promessa demais, enquanto as sombras do reino se fechavam ao redor deles. A lua cheia se aproximava, e com ela, o teste final, sobreviver ao conselho, aos inimigos externos e ao fogo que os consumia por dentro. As montanhas sussurravam segredos antigos, e o alfa-rei sabia que sua coroa pendia por um fio, tecido de lealdade, traição
e um amor proibido que poderia salvá-los ou destruí-los. A batida insistente na porta ecoou como um rugido abafado, rompendo o véu de calor que envolvia Darius e Lyra. O alfa-rei se ergueu das peles macias da cama, o corpo ainda trêmulo de desejo não consumado, os músculos tensos brilhando com suor e resquícios de sangue da batalha. Seus olhos âmbar, nublados pela fome primal, fixaram-se na porta de madeira reforçada, enquanto Lyra se apoiava nos cotovelos, o peito arfando, a túnica cinza desalinhada revelando a curva de seus seios e o rubor que subia por sua pele pálida. O ar no quarto estava espesso, carregado de almíscar e promessas quebradas, o cheiro dela se enroscando em torno dele como uma névoa invisível que o impedia de se afastar completamente. "Entre!" rosnou Darius, a voz rouca e carregada de frustração, ajustando a túnica para disfarçar a evidência de sua excitação. A porta se abriu com um rangido, e Thorne irrompeu, o rosto marcado por linhas de preocupação profunda, as narinas dilatadas, captando o perfume inconfundível de desejo no ar. O Beta hesitou por um instante, os olhos lupinos piscando em direção a Lyra, que se cobria com um lençol de peles, seus lábios inchados curvando-se em um sorriso desafiador. "Meu rei", disse Thorne, baixando a voz para um murmúrio urgente, ignorando o calor que pairava. "O conselho não espera mais." Eldrick convocou uma assembleia secreta nos salões inferiores. Eles souberam do incidente nas muralhas e do cheiro que vaza daqui. Acusam a intrusa de atrair os vampiros deliberadamente. Exigem sua execução imediata, antes que a lua cheia desperte o laço por completo. Darius sentiu um frio percorrer sua espinha, contrastando com o fogo que Lyra acendera em seu ventre. O conselho, aqueles velhos lobos com presas embotadas pelo tempo, via nela não uma aliada, mas uma ameaça ao equilíbrio frágil do reino. Ele se virou para ela, o coração martelando como tambores de guerra ancestrais. Lyra ergueu o queixo, os olhos verdes faiscando com uma mistura de medo e determinação selvagem. "Vá", sussurrou ela, estendendo a mão para tocar o braço dele, os dedos traçando uma cicatriz fresca que ardia sob seu toque. "Mas lembre-se, o laço nos une. Se me matarem, uma parte de você morre comigo." O toque dela era como uma faísca em pólvora seca, enviando ondas de calor que o fizeram cerrar os dentes. Ele cobriu a mão dela com a sua, apertando com possessividade, sentindo o pulso acelerado dela ecoar no seu próprio. "Ninguém a tocará enquanto eu respirar", prometeu ele, a voz um rosnado baixo que reverberou pelas paredes de pedra. Mas em seu interior, o conflito rugia. O dever ao clã contra o puxão irresistível do Mate Bond, um laço que desafiava o sangue compartilhado, e as leis gravadas em runas nas torres de Thorne. Thorne pigarreou, impaciente, e Darius se afastou, o vazio do espaço entre eles como uma ferida aberta. Ele seguiu o Beta pelos corredores sinuosos da fortaleza, o ar frio das montanhas infiltrando-se pelas frestas, carregando o uivo distante do vento que varria as encostas nevadas. As tochas tremeluziam, projetando sombras dançantes que pareciam garras estendidas, e Darius sentiu o peso da coroa invisível sobre seus ombros. Um rei solitário, agora acorrentado a uma meia-irmã que despertava demônios adormecidos. Os salões inferiores eram um labirinto úmido de câmaras ecoantes, iluminadas por cristais lunares, que pulsavam com uma luz pálida e fria. O conselho já se reunira em círculo ao redor de uma mesa de obsidiana polida, os anciãos sentados em tronos de osso de lobo, seus rostos enrugados contorcidos em máscaras de fúria contida. Eldrick ocupava o centro, sua barba prateada tremendo enquanto batia um cajado entalhado no chão, o som ecoando como um veredicto final. "Darius!" exclamou o ancião, os olhos lupinos estreitados. "Você nos trai ao proteger essa praga. Os vampiros atacaram porque o cheiro dela, esse fogo ninfomaníaco, enfraquece nossas defesas. Elara era uma maldição, e sua filha é pior. Execute-a, ou o clã se rebelará." Os outros murmuraram em concordância, presas roçando em dentes cerrados, o ar denso com o fedor de desconfiança e ervas amargas queimadas para purificar o ambiente. Darius se posicionou à cabeceira,
os músculos tensionando-se sob a túnica, o lobo interior rosnando em desafio. Vocês falam de traição, mas escondem segredos, rebateu ele, a voz um trovão que silenciou os sussurros. Elara não era maldição, era a guardiã de uma profecia. Lyra carrega o sangue que pode nos unir contra as planícies sombrias. O laço, ele é real. Eu sinto. Eldrick se levantou, trêmulo de raiva, apontando um dedo ossudo para o rei. Laço? Com sangue do sangue? Isso é abominação. Eu estive lá no parto de Elara. Vi o erro dela, o amante errante que gerou essa bastarda. Ela sussurrou de uma união proibida que forjaria força, mas só trouxe ruína. Os vampiros sabem disso agora, atraídos pelo caos que você permite. Renuncie a ela ou perca o trono. As palavras do ancião atingiram Darius como garras, revelando camadas de traição velada. Eldrick, o conselheiro mais antigo, guardara segredos sobre a mãe dele por décadas. O rei sentiu o peito apertar, uma fúria misturada à dúvida corroendo sua determinação. Os betas ao redor trocaram olhares inquietos. Thorn posicionado ao seu lado, a lealdade dividida como uma ferida fresca. Basta, ordenou Darius erguendo a mão. Nenhum veredicto sem prova. A lua cheia testará o laço. Se for falso, eu mesmo a exilarei. Mas toquem nela antes e enfrentem minhas presas. O conselho se dissolveu em protestos abafados, mas Darius não esperou. Ele saiu apressado, o coração galopante guiando-o de volta à câmara de Lyra. A névoa lá fora se adensava, o céu escurecendo com nuvens que rugiam como feras distantes, e o ar carregava o prenúncio da lua cheia, uma força que ampliaria o bonde, tornando-o inescapável. Ao entrar no quarto, encontrou Lyra de pé junto à janela gradeada, os braços cruzados sobre o peito, os olhos fixos nas montanhas enevoadas. Ela se virou ao ouvi-lo, o alívio suavizando suas feições por um instante, mas logo substituído por uma fome crua. — O que eles querem? Perguntou ela, aproximando-se com passos felinos, o corpo se movendo com uma graça que o hipnotizava. Darius a puxou para si, as mãos firmes em sua cintura, sentindo o calor dela se infiltrar através do tecido fino. Sua morte, confessou ele, a voz baixa e carregada de emoção, os lábios roçando a testa dela. Eldrick sabe mais do que diz sobre nossa mãe. Traição no coração do clã. Ele a beijou então, um beijo urgente e desesperado, as línguas se entrelaçando em uma dança que apagava o mundo exterior. Suas mãos deslizaram por suas costas, apertando-a contra si, o desejo reacendendo como brasas atiçadas. Lyra gemeu contra sua boca, as unhas cravando em seus ombros, o corpo arqueando em súplica. Então lute por nós, murmurou ela, os quadris pressionando contra os dele, enviando ondas de prazer que o fizeram rosnar. O laço nos torna invencíveis. Deixe-me provar. Seus dedos traçaram o contorno de seu peito, descendo perigosamente, mas Darius a conteve. O autocontrole, uma âncora frágil contra o abismo. Eu lutarei, prometeu ele, afastando-se ligeiramente, os olhos flamejantes nos dela. Mas a lua cheia vem amanhã. Se sobrevivermos ao conselho e aos vampiros, nada nos separará. O quarto pulsava com tensão, o ar úmido de promessas sensuais, enquanto lá fora um uivo solitário ecoava das encostas, um aviso de que as sombras se aproximavam. E o fogo entre eles poderia iluminar o caminho, ou consumir tudo em chamas. A lua cheia se erguia sobre as montanhas de Eldor como uma sentinela impiedosa, banhando as encostas em um brilho prateado que transformava a névoa em véus etéreos e fantasmagóricos. O vento uivava através das torres da fortaleza, carregando o aroma acre de pinheiros gelados e o pulsar distante de corações lupinos agitados. Dentro da câmara de Lyra, o ar estava carregado de expectativa, um misto de calor corporal e o perfume inebriante dela, almíscar selvagem, entrelaçado com o doce de flores noturnas que invadia os sentidos de Darius como uma droga irresistível. Ele a segurava ainda, os braços firmes ao redor de sua cintura, sentindo o tremor sutil de seu corpo contra o dele, uma vibração que ecoava o laço primordial,
se fortalecendo a cada batida do coração. Lyra ergueu o rosto para ele, os olhos verdes reluzindo à luz filtrada pela janela gradeada, refletindo o luar como esmeraldas vivas. Seus lábios, ainda inchados do beijo anterior, se entreabriram em um sussurro rouco, carregado de desejo e vulnerabilidade. Sinto-a chegando, Darius. A lua. Ela amplifica tudo. Meu fogo, seu lobo. Se o conselho atacar agora, não sei se conseguirei me conter. Suas mãos subiram por seu peito, os dedos traçando as cicatrizes com uma ternura que contrastava com a fome em seu toque, enviando faíscas de prazer que o fizeram cerrar os dentes. Ele a beijou novamente, mais devagar desta vez, saboreando o gosto salgado de sua pele, a urgência dando lugar a uma profundidade emocional que o aterrorizava tanto quanto o excitava. Eu protegerei você, murmurou contra sua boca, a voz grave e possessiva, enquanto suas mãos deslizavam por suas costas, apertando-a mais perto, sentindo as curvas dela se moldarem ao seu corpo como se fossem feitas para isso. O laço pulsava entre eles, uma corda invisível que transmitia não só desejo, mas vislumbres de memórias compartilhadas, flashes da mãe deles, Elara, sussurrando profecias em noites escuras e o peso de um destino entrelaçado. Mas primeiro, precisamos enfrentar Eldrick. Ele esconde mais do que segredos. Ele traiu nossa linhagem. Um rugido ecoou dos corredores, seguido de vozes urgentes, os betas alertando de movimento nas muralhas inferiores. Darius se afastou relutante, o peito arfando, os olhos âmbar flamejantes. Ele vestiu o manto de couro negro com movimentos precisos, mas seu corpo ainda latejava com a proximidade negada dela. Fique aqui. Os guardas leais a mim vigiam a porta. Lyra assentiu, mas seus olhos traíam a inquietação, o fogo ninfomaníaco se agitando sob a pele, impulsionado pela lua que inchava no céu. Os salões inferiores fervilhavam de tensão quando Darius chegou. O conselho reunido em um semicírculo hostil ao redor da mesa de obsidiana. Eldrick estava no centro, o cajado em punho, os olhos lupinos estreitados em fúria. Thorn e os betas leais flanqueavam o rei, presas à mostra, enquanto sombras dançavam nas paredes úmidas, projetadas pelo luar que se infiltrava pelas grelhas altas. A lua cheia desperta o caos, proclamou o ancião, a voz trêmula, mas afiada como uma garra. A bastarda atraiu mais vampiros, sentinelas relatam hordas nas planícies. Sua proteção nos condena, Darius. Renuncie ao laço profano, ou seremos forçados a agir. Darius avançou, o lobo interior rosnando alto o suficiente para ecoar nas pedras. Vocês falam de traição, mas Eldrick, você mentiu sobre Elara por anos. Ela não era amaldiçoada. Ela carregava a profecia de união, sangue misturado para forjar um herdeiro que derrotaria as trevas eternas. Ele se aproximou do ancião, o ar crepitando com a proximidade de suas auras dominantes. Você baniu seu amante, escondeu a gravidez dela para preservar o sangue puro. Mas o laço com Lyra prova que o destino ri das suas leis caducas. O conselho murmurou dividido, enquanto Thorn rosnava em apoio. Eldrick recuou, o rosto pálido, mas então um riso amargo escapou de seus lábios. Profecia. Era delírio de uma fêmea enlouquecida pelo cio eterno. Eu a matei no parto para salvar o clã, e você, Darius, o herdeiro legítimo. A confissão caiu como um trovão, silenciando a sala. Traição pura, revelada sob o luar impiedoso. A fúria de Darius explodiu, seus ossos estalaram, a transformação híbrida se completando em segundos, pelagem prateada brotando, presas alongadas, garras estendidas. Ele saltou sobre a mesa, derrubando Eldrick com um golpe que rasgou o ar, o ancião caindo com um gemido, sangue escorrendo de um ferimento no ombro. Os betas leais imobilizaram os dissidentes, uivos de lealdade ecoando enquanto Thorn prendia Eldrick em correntes de ferro lunar. O trono é meu por direito e laço, rugiu Darius, a voz distorcida pela fera. A profecia se cumpre esta noite. Preparem as defesas. Os vampiros vêm pelo caos que vocês semearam. Enquanto o conselho se submetia,
Tremendo sob o peso de sua autoridade renovada, Darius correu de volta à câmara de Lyra, o luar agora pleno banhando tudo em prata. Ele encontrou-a transformada também, o corpo esguio coberto de pelagem negra reluzente, olhos selvagens e corpo arqueado em agonia e êxtase, o fogo ninfomaníaco amplificado pela lua. Darius, uivou ela, lançando-se em seus braços, as garras roçando sua pele sem ferir, um toque que era puro instinto de união. Eles colidiram contra as peles da cama, o laço se fundindo em uma explosão de sensações. Desejo cru, emocional, uma conexão que transcendia o proibido. Seus corpos se entrelaçaram, movimentos fluidos e urgentes, gemidos ecoando como uivos na noite. Darius a reivindicou com beijos ferozes, mãos explorando curvas que tremiam sob ele, o prazer construindo em ondas que os uniam alma e lobo. Você é minha, rosnou ele contra seu pescoço, mordendo levemente para selar o bonde, sentindo o êxtase dela ecoar no seu, uma redenção sensual que apagava as sombras do passado. Lá fora, os uivos de guerra rasgaram a noite, vampiros escalando as muralhas, atraídos pelo clímax do laço. Mas fortalecidos, Darius e Lyra emergiram juntos, formas híbridas lado a lado, liderando a matilha em uma caçada implacável. Garras e presas dilaceraram as hordas pálidas, o poder da união profética tornando-os invencíveis, um rei e sua rainha forjados no fogo proibido. Quando o amanhecer tingiu as montanhas de ouro, os inimigos recuaram para as planícies sombrias derrotados. Darius, ofegante e coberto de cinzas, puxou Lyra para si no topo da torre, o sol nascendo sobre Eldor como uma bênção. O reino é nosso agora, murmurou ele beijando sua testa, o laço pulsando em paz. Ela sorriu, os olhos verdes suaves pela primeira vez, o fogo domado pelo amor. Nas sombras das montanhas, uma nova era começava, de desejo realizado, lealdade forjada e um trono compartilhado, eterno como o luar que os unira.